Olá, meu querido, você que está estudando aí para a provinha da EFON, agora a gente vai começar a estudar um assunto importante que é a termodinâmica. Então, a termodinâmica, o primeiro conceito que a gente vai aprender é o conceito de energia interna. É muito importante na termodinâmica a gente entender bem esses conceitos, porque as questões são muito fáceis, tá? Só que o pessoal geralmente erra porque não entende perfeitamente esses conceitos. Então, vamos ver com bastante calma nessa aulinha. Hoje a gente só vai ver energia interna de um gás. Então, vem comigo. Vamos falar então sobre a energia interna de um gás, que é a primeira grandeza que a gente estuda dos gases. Então vamos lá. Vamos começar lembrando do conceito de energia cinética. Energia cinética está associada à velocidade de um corpo. Por isso que uma bala de uma arma ela é inofensiva se eu pegar essa bala e tacar em alguém. Porém, quando ela é disparada por uma arma, obviamente se torna mortal, porque ela adquire velocidade e adquire energia. Bom, e a temperatura, como a gente já aprendeu em termologia, ela está associada com a agitação das moléculas. Então, se você aumenta a temperatura de um corpo, você está aumentando a agitação das moléculas e, consequentemente, você está aumentando a velocidade dessas partículas. E quanto maior for a agitação dessas moléculas e maior a velocidade dessas partículas, maior vai ser a energia cinética. Porque a energia cinética está associada, como a gente falou, à velocidade que um corpo tem. Então vamos levar isso em consideração na hora de entender o que é a energia interna de um gás. Então vamos supor aqui que eu tenho um gás. Esse gás é formado apenas por dois átomos aqui, só para facilitar. Aqui eles têm uma certa velocidade. E quando a gente usar essa formulazinha, a gente vai calcular, então, que a energia cinética de cada partícula dessa é de 1 joule. Então, pergunta, qual vai ser a energia cinética total dessas partículas? 2 joules, certo? Agora, se eu colocar aqui mais moléculas, por exemplo, agora eu colocar 4, você vê que cada uma agora tem 1 joule, né? Porque tem uma certa velocidade. A gente usar a formulazinha, vai dar uma energia cinética. A energia cinética de cada uma é 1 joule. Então, agora, eu tenho uma energia cinética total de 4 joules. Então, agora a gente pode entender o que é a energia interna de um gás. Vai ser simplesmente o somatório da energia cinética de cada partícula. Então, aqui eu tenho 2 partículas, cada uma contribuindo com 1 joule de energia, por causa da velocidade. 2 joules no total. Aqui eu já tenho 4 partículas, cada uma contribuindo com 1 joule no total. Então, a energia interna do gás vai ser 4 joules. Então, a energia, povo de Deus, é muito simples. A energia interna de um gás é simplesmente o somatório da energia cinética de cada partícula que eu tenho dentro desse gás. Tudo bem? Bom, sabendo disso, vamos ver quais são os fatores que vão influenciar nessa energia interna. Então, suponha que eu tenho um gás numa temperatura de 20 graus Celsius. Tá? Então, essas moléculas têm uma certa velocidade, obviamente vão ter uma certa energia, e aqui está sendo representado por 1 joule e 1 joule. Então, obviamente, a energia interna desse gás vai ser 2 joules. Mas agora, povo de Deus, o que eu vou fazer? Eu vou esquentar esse gás. A partir do momento que eu esquento esse gás e aumento a temperatura, a velocidade dessas moléculas vai aumentar e, consequentemente, a sua energia cinética. Então, repara que agora, de 1 joule por partícula, eu tenho uma energia de 5 joules. Será que a energia total agora vai continuar sendo 2? Claro que não, porque 5 mais 5 vai dar 10 joules. Então, repara que a energia interna do gás subiu a partir do momento que eu aumento a sua temperatura. Então, essa é a primeira dependência da energia interna. Ela é maior quanto maior for a temperatura. Então, diretamente proporcional à temperatura. Será que tem mais alguma dependência? Então, vamos ver. Vamos pegar nosso exemplo. 20 graus Celsius, certa velocidade, certa energia cinética. Energia interna, então, total desse gás vai ser 2 joules. Mas agora eu vou manter a mesma temperatura. Então, não vou alterar a velocidade de cada partícula e, consequentemente, a energia cinética de cada uma. Você vê que continua sendo 1 joule cada uma.
Mas agora, quando eu somar a energia interna de cada uma, como eu tenho 4 partículas, eu dobrei a quantidade de partículas, eu também vou dobrar a minha energia interna, que passa a ser agora 4 joules. Agora a gente chega na segunda brilhante conclusão. Quanto mais gás eu tiver, maior vai ser a energia interna, certo? Porque eu tenho mais partículas, cada uma contribui um pouquinho, então, obviamente, maior vai ser a quantidade de energia interna se eu aumentar a minha quantidade de gás. Tudo bem? E aí, claro, a gente pode juntar essas duas dependências numa fórmula matemática. Como a gente acabou de ver, a energia interna ela é proporcional à temperatura do gás e ela também é proporcional à quantidade de gás. E quais seriam essas fórmulas? Aí que tem uma coisa estranha, né? Porque tem 3 fórmulas diferentes para cada tipo de gás. Então, se eu estiver trabalhando com gás monoatômico, então gás hélio, né, ele só precisa de um átomo de hélio para ser formado. Então, por isso que ele é monoatômico. A fórmula é 3 meios de nRT. O N é o número de mols, é exatamente a quantidade de gás. O T é a nossa querida temperatura. E o R é uma constante, tá? Que vem lá dos gases que você já aprendeu, certo? Bom, se o gás for monoatômico, por exemplo, o O2, o gás oxigênio que a gente respira, um gás diatômico, porque você tem aqui 2 átomos de oxigênio, a fórmula é muito parecida, mas esse 3 aqui passa a ser 5, tá? Tem um porquê disso, mas esse porquê não precisa saber, só aprende na faculdade. E um gás poliatômico é porque ele tem 3 ou mais átomos. Então aqui, na verdade, eu tenho 2 oxigênios, tenho um carbono, então a fórmula passa a ser 3 de nRT. Uma dica. Às vezes essa fórmula não é tão comum de aparecer. Tá? Às vezes a gente usa muito mais a primeira lei da termodinâmica para calcular a variação de energia interna. Mas aí estão aí as fórmulas. E geralmente quando a fórmula aparece é de gás monoatômico. Tá? Essas aqui são bem mais raras de aparecer. Tudo bem? E aí estão as constantes que a gente já aprendeu lá em gases, né? Fora do sistema internacional 0,082, que a gente usa na maioria das vezes. E de vez em quando vai aparecer no SI. Então, no SI é 8,31 joules mol Kelvinho. Beleza? Agora, uma coisa importante é o seguinte. Físico, ele não gosta de calcular energia. Ele gosta de calcular variação de energia, o quanto a energia mudou de um ponto para outro. Isso que é muito mais interessante para o físico, para o químico, do que a energia num determinado ponto. Então, a maioria absoluta das vezes, a gente vai usar o ΔU, que é a variação da energia interna. Como essa energia interna variou, certo? Então, estou pegando aqui o exemplo do gás monoatômico, né? A energia interna vai variar se eu alterar a temperatura. Também posso alterar o N, tá? Mas a gente não vai ver esses casos. A quantidade de gás vai permanecer a mesma. Então, mudando a temperatura, a gente muda a energia interna desse gás. Tudo bem? Agora a gente tem que se preocupar muito com os sinais. Os sinais são muito importantes na termodinâmica. Então vamos lá. Suponha que eu tenho um gás na temperatura de 20 Celsius. A gente sabe que essas moléculas têm uma agitação, têm uma velocidade e vai ter uma energia interna, por exemplo, de 100 joules. Tá? Usei essa fórmula aqui, fiz a conta, achei 100. Só como exemplo, tá? Não corresponde à realidade. Aí eu esquentei o gás. Ele passou para 80 graus Celsius. Então, claro, como a gente viu, as moléculas vão ficar mais agitadas, vão ter mais velocidade, cada partícula vai ter mais energia cinética, a energia interna do gás, que é o somatório dessas energias, vai ser maior. Por exemplo, passa a ser 300 joules. Então, houve uma mudança. Você vê que quando eu variei a temperatura de 20 para 80, eu variei também a energia interna. Certo? E ela variou de forma positiva ou negativa. Lembrando que delta na física é sempre o último menos o primeiro. Então, quando eu fizer isso aqui, ó, o último 300 menos o primeiro, que é 100, vai me dar 200 joules positivos. Então, aqui a gente tem uma conclusão muito importante. Quando a variação da energia interna ela for positiva, a temperatura está aumentando. Porque só muda a energia interna se a temperatura mudar. Ok? Então, se a energia interna, a variação for positiva, como a gente acabou de ver nesse exemplo, a temperatura está aumentando. E o contrário pode acontecer? Pode. Vamos supor agora que eu tenho um gás a 120 graus Celsius, moléculas estão muito agitadas,
Cada uma delas tem uma energia cinética. Quando a gente soma tudo, dá 400 joules. Exemplo. Você esfriou o gás. As moléculas ficaram mais lentas, menor velocidade, menor energia cinética por partícula. E claro que a energia interna do gás vai cair. Então, passou de 400 para 250. Mudou a energia? Mudou, porque a temperatura também mudou. Mas será que essa variação vai ser positiva, que nem no outro? Não, né? É inteligente, já deu para sacar que o último, menos o primeiro, vai me dar uma variação negativa de menos 150. Então, quando a variação da energia interna do gás for negativa, significa que a temperatura está diminuindo. Isso é fundamental para você não errar questões de termodinâmica que geralmente são muito, muito tranquilas.